A sensação é que está todo mundo desanimado com fundos imobiliários. Maxwell, eu estou cada vez mais convencido de que o viés comportamental está mais impactando do que o viés técnico. E veja como é curioso, você está dizendo que as pessoas estão desanimadas com o IFIX na máxima. Engraçado isso, né? É um certo paradoxo, né? O IFIX está na máxima e você está dizendo que as pessoas estão desanimadas. Só nesse ano deve ter subido quanto? Uns 11%, 12%? Alguma coisa assim. O que nós temos que entender é que hoje nós temos um juro em 15%. Então, isso por si só faz com que outros ativos que não sejam renda fixa fiquem mais desafiadores do ponto de vista de interesse, de apetite. Mas, por outro lado, é onde surgem as melhores oportunidades, né? E por que eu falo que as pessoas estão olhando mais o lado comportamental? Porque, assim, pouco importa se o portfólio é bom, pouco importa se está com desconto, pouco importa se você tem um contrato de prazo médio, de um fundo com prazo médio de 10, 15 anos, pouco importa se o fundo tem uma estrutura de capital saudável, pouco importa se o retorno real é, 300 pontos acima de uma NTNB, mas a palavra desanimado sobrepõe. Por quê? Porque você, assim como várias pessoas, levam muito mais pelo lado comportamental do que técnico. E eu tenho cada vez mais estudado isso, o comportamento do investidor e como ele deve enxergar-se dentro deste contexto, né? A gente vê, às vezes, uma reação muito irônica, uma reação, não estou falando que é o seu caso, tá, Max? Uma reação muito irônica, uma reação muito tempestiva, agressiva, né? Sempre trazendo assim um lado mais dando a entender de que a indústria de fundos imobiliários é uma grande armadilha. E aí, quando a gente começa a ir por esse caminho, a gente começa a perceber que isso tem um viés muito mais comportamental, é como as pessoas mais se vê dentro daquele contexto do que de fato é, né? Porque não é o nosso dia a dia aqui. Quando a gente acompanha no dia a dia nos bastidores, hoje, inclusive, eu conversei com um gestor grande, muito grande, gestor muito grande, ele falou assim, olha, Baroni, estou no mercado há 25 anos, há muito tempo eu não via, assim, no micro, né, dentro do mercado, tantas questões positivas. Só que o mercado secundário, vamos falar assim, o mercado listado, ele não está refletindo isso. Mas a gente está vendo negociações muito avançadas em diversas frentes, ou seja, a gente está vendo isso acontecendo em renda urbana, acontecendo em logística, acontecendo em shoppings, acontecendo no mercado corporativo, mas o mercado listado não está refletindo isso, entendeu? Então, e tudo isso com um cenário de juros em 15. Imagina se os juros caíssem, né? Não precisa cair para 6, mas imagina se caísse para 9, 9,5, a diferença que seria, né? Vamos lá. Baroni, eu tenho que ficar. Você está falando de questão comportamental. Como é que eu devo lidar com tudo isso? Eu acho que as pessoas devem entender. Eu vou propor um exercício. Vamos todo mundo voltar no tempo? Vamos ver se esse exercício vai dar certo de fazer online. Quero propor um desafio para vocês. Vamos imaginar, fiquem agora com o dedo no chat aí agora que eu vou precisar de vocês. Vamos imaginar que a gente vai viajar juntos no tempo. Nós temos mais de 300 pessoas aqui. Todos nós vamos viajar no tempo agora. Vamos voltar 15 anos para trás, tá? Lá em 2010, né? Quando o mercado de fundos imobiliários estava começando a nascer. Então, nós voltamos no tempo. Vamos. Me ajudem aqui. Se naquele momento de 2010 eu pudesse falar para vocês tudo o que iria acontecer nos próximos 15 anos, o que eu deveria ter colocado? Vamos lá, pessoal, me ajudem aí, né? Pandemia, me ajuda aí. Tudo que aconteceu de ruim ou de desafiador em 15 anos no Brasil e no mundo. Vamos falar de quais foram as guerras, vamos falar da pandemia, vamos falar, me ajudem aí. Impeachment, inflação em 2 dígitos por umas 2 ou 3 vezes, juros em 2 dígitos por umas 2, me ajudem aí. Vamos colocar tudo de ruim. Vai colocando no chat aí, vamos lembrando, vamos lá. Pode usar a inteligência artificial aí, pandemia, mas falou de guerras, mas vamos falar de quais guerras que tivemos? Quais guerras? Vamos dar nome, vamos falar, gente, me ajuda aí no chat. Quais guerras nós tivemos? Nós tivemos guerra da Ucrânia, nós tivemos guerra do quê? O que mais? Né? Agora do Irã, mas vamos pegar mais para trás. Me ajuda aí, pode usar o chat GPT. Eu quero fazer esse exercício com vocês, vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar. Vamos lá. Greve dos caminhoneiros, beleza. Nós tivemos Wesley Day, rebaixamento do Cruzeiro, exatamente. Vamos lá, pode falar mais, vamos lá.
Vamos ver onde vai. Estou retomando a minha época de professor aqui. Vamos lá. Ucrânia, Rússia, Irã, Israel, o que mais? Tentativa de guerra no Panamá, Wesley Day, golpe da Dilma, o que mais? Não, Guerra dos Farrapos aí também não, aí tá muito tempo. O que mais? Impeachment, exato, bem lembrado. Impeachment, tivemos o que mais? Juros, vamos ver juros. Juros bateu 14,25, né? O juros bateu 2, inflação teve em 2 dígitos, mais do que 2 dígitos, né? Ou seja, mais do que 10%, IGPM em 30%, o que mais? Né? Rebaixamento da nota de crédito Brasil. Vamos falando tudo de ruim que vocês acham. Mensalão, pode falando tudo que vocês quiserem. Guerra, o que mais? Pode falar, pode falar. Né? Guerra política, exato, né? Essa divisão política. Juros batendo de 2 a 14, ó o Nagashima aí, grande abraço, Naga. Trava da reforma da Previdência, o que mais? Que mais? Tentativa de golpe, pode colocar o que vocês quiserem. Muita coisa aconteceu nesses 15 anos. Bolha nos Estados Unidos, segmento de imóveis. O bolha do segmento foi um pouquinho antes, né? Porque acho que foi 2008. Isso, Palmeiras não ganhou o Mundial. Pode mais. Crise hídrica, bem lembrado. O que mais? Crise das .com? Não, crise das .com foi antes, né? Foi em 2000. Aí você está voltando em 2025. Né? O que mais? Né? Eu acho que um pouco depois. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu nos últimos 15 anos? Quando o fundo imobiliário estava começando a ganhar vida. Fundo imobiliário lá em 2010. Greve dos caminhoneiros, já falamos. Barone, até onde você vai com isso? Não, vamos mais. Circuit break na Bolsa. Paysandu na zona de rebaixamento. Muita coisa aconteceu, né? Bolha da tulipa, não. SBS, você só está jogando no passado. Você tem que vir para o presente. Você viajou demais no tempo aí. Juros em 2% exatamente, já teve 14%, como o Nagashima lembrou. Enchente no Rio Grande do Sul, barragem da Vale Mariana, tragédias, 2 tragédias, né? Olha só, beleza. Atentado nos Estados Unidos, exatamente, invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? Mais, vamos lá, vai mais, pode colocar, vamos colocar tudo que aconteceu. Tensão entre Estados Unidos e China, bem lembrado. Petrolão, exatamente. O petróleo foi antes? Não sei agora também. Guerra da Ucrânia já colocamos. Se você usar o chat GPT, você vai achar mais coisa. Santos rebaixado, Marolinha, exato. Olha só o tanto de coisa que aconteceu. Vai mais, vamos mais uns 3 aí, só para a gente parar aqui. Sobretaxa do aço, exato. Devemos ter quebra de safra, devemos ter... vocês não colocaram aí IGPM em 30%, vocês não colocaram IPCA acima de 10% umas 2 ou 3 vezes, vocês não colocaram deflação, dólar batendo R$6, gás da Venezuela, CPIs, exatamente, beleza, tá bom, agora já tá bom. Agora eu viro para você e falo assim, beleza, pessoal, nós estamos lá em 2010, aí eu viro para vocês estão tudo aqui numa live minha lá em 2010, aí eu viro para vocês e falo assim, pessoal, eu sou o professor Baroni e eu viajo no tempo. Eu viajo no tempo e eu vou lá em 2025 e eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu no Brasil, ou tudo que vai acontecer no Brasil nos próximos 15 anos. Veja, nós deslocamos para 2010, só que eu vou assumir para vocês que eu sou um viajante no tempo e que eu consigo viajar 15 anos para frente. Eu vou vir agora em 2025 e vou contar para vocês tudo o que vai acontecer no Brasil em 2010. Eu te pergunto, eu vou até chegar bem perto aqui, eu te pergunto, você investiria em fundos imobiliários se você soubesse que tudo isso ia acontecer? Tentativa de tributação que vocês não colocaram pelo menos umas 5 vezes nesse período de 15 anos. Vocês investiriam em fundos imobiliários se vocês soubessem tudo sobre isso? A resposta é não, você não investiria. Se você falar que é sim, desculpa, mas eu não acredito. Você vai responder não. Você pode falar que é sim, mas não é sim, é não. Porque se eu falar para você, hipoteticamente, que eu sou um viajante do tempo e eu vou lá em 2040 e eu falar um monte de coisa que vai acontecer no Brasil e no mundo pelos próximos 15 anos, você não vai investir. Então, quando você vem e fala assim, o que é melhor para investir no ano que vem? O que eu devo fazer isso, aquilo ali? Ou você se liberta disso definitivamente, ou você vai ficar nos mais de 80% das pessoas que tomam decisões com base no comportamental, no psicológico e não no técnico. Ou você estuda e aprende no campo técnico, ou você vai ter viés comportamental o tempo todo.
O tempo todo você vai achar sempre o culpado, que é o governo, o culpado é os Estados Unidos, o culpado é a China, a guerra não sei aonde, o culpado é o gestor que fez A ou B ou C, o culpado é a oferta que não fez isso, o culpado é o distribuidor que falou aquilo, o culpado é o analista que fez isso, o youtuber que fez aquilo. Você sempre vai encontrar alguém para culpar. Mas, na verdade, o grande, não vou dizer culpado, mas o grande responsável é você, que não está se blindando de tudo isso. E como é que eu blindo de tudo isso, Baroni? Conhecimento. Buscar, refrigerar, refrescar a sua cabeça e colocar coisas que realmente são edificadoras e não coisas que só te joga para baixo, porque senão você vai ficar nesse clima lá de 2010, viajando no tempo até 2025, como se tudo fosse sempre uma tentativa de te prejudicar. Porque se for assim, o que nós estamos fazendo aqui? Se dos mais de 200 gestores que têm fundos imobiliários, todos estão hoje, vão dormir hoje e acordar amanhã pensando como se dá bem e a gente sai mal nessa história, o que nós estamos fazendo aqui? Não é? O que nós estamos fazendo aqui? Se todos os CEOs de companhias listadas na bolsa estão pensando em como prejudicar a empresa e ganhar mais bônus, e você, acionista, que fique com os prejuízos, o que nós estamos fazendo aqui estudando ações? Se você acha que todas as empresas que estão pegando dinheiro emprestado hoje pegam com a intenção de não pagar, o que nós estamos fazendo estudando isso aqui tudo? Não é? Você não acha que essas questões muito conspiratórias... Porque assim, pessoal, hoje o mundo é muito conectado. Qualquer fato que você falar no planeta, eu consigo contextualizar e chegar a 50 metros de mim. Se você falar assim, Baroni, teve um problema na China, não sei no que. Aí eu consigo falar, nossa, mas a China faz isso, aí isso reflete naquilo, isso reflete naquilo, isso reflete naquilo, e vai impactar o cara que vende o pãozinho na esquina aqui para mim na padaria. Se você for pensar por esse caminho e tudo gerar essa questão conspiratória, no final a gente não vai conseguir fazer nada, né? A gente vai ficar preso dentro da nossa incapacidade de seguir em frente, a gente vai ficar travado, simplesmente congelado. Ou pior, tendo como eu já falei, né, investir é um estado de espírito. Você começa a investir mal, não no sentido de fazer más escolhas, mas o ambiente é ruim, o ambiente não é próspero. Então, vamos tentar pensar por esse caminho, tá bom?